Fala aí, meu povo, tudo bem? Tudo tranquilo? Olha eu aqui de novo. Imagino que vocês estejam com muita saudade de mim, ok? Queria eu poder dizer o mesmo de vocês. Não, tô brincando. Tô com saudade. De maneira inacreditável, mas eu tô com saudade. Beleza? Vamos lá, vamos estudar. Eu quero falar hoje da parte de Mate 1. Eita, tem que trocar aqui, peraí. Agora vai. Parte de Mate 1. Lembra comigo que na última aula de Mate 1 nós falamos sobre potências. Lembra? Relembramos algumas coisas sobre potências. Agora a gente vai falar de radiciação, a parte das raízes. Tem muito a ver com as potências. Então vamos lá. Se você não pegou a parte de potência para estudar ainda, vai correndo e pega esse negócio, porque você precisa disso daí, ok? Primeira coisa que eu vou fazer com vocês aqui é definir raízes a termos de expoentes fracionários. Como assim, Rafael? Não entendi nada. Calma. Assim, ó. A elevado a M sobre N. Eu tenho uma potência cujo expoente é uma fração, ok? Por definição, isso é uma raiz. Raiz, o índice N, lá dentro da raiz, o A elevado a M de mamãe. Beleza? Não sei se você lembra, tem uma historinha para isso daqui, né? O lance da chuva. Eu acho isso horrível, né? Mas vocês gostam, eu vou fazer. Que é aquele lance, tá chovendo, tá sol, sei lá. Acho que é chuva. Ó, isso que eu tô desenhando é chuva, tá? Ó a chuva. Quem tá se molhando aqui? É o M, concorda? Olha lá, ó. O N de navio tá protegido. É ridículo isso, né? Mas tudo bem. Aí você vem pra cá. Quem tá se molhando aqui desse lado? É o N de navio. E o M de mamãe tá sequinho. Então você grava que as coisas sempre se invertem. Quem tá molhando vai pro seco, quem tá seco fica molhando. Beleza? Eu sei que isso é horrível, mas vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. 2 elevado a 3 meios. Como é que fica? Raiz quadrada de 2 ao cubo. Não é assim? Outro exemplo. 5 elevado a 1/3. Raiz cúbica de 5 elevado a 1. Outro exemplo. 7 elevado a 2/5. Vai ser raiz quinta de 7 elevado a 2. Tranquilo, né, galera? É basicamente essa a nossa definição. Ok? O que a gente precisa fazer com isso, e é a parte mais importante pra gente, é quando a gente fala das propriedades. Que é exatamente... Eu escrevi errado, né? Propriedades. Que é exatamente a parte operacional. Como que a gente lida com essas raízes. Então, primeiro eu vou listar as propriedades. Depois a gente vê o que a gente pode fazer com elas. Então, primeira propriedade. É quando eu tenho uma raiz dentro da outra, assim, ó. Raiz. Eu vou listar aqui algumas, tá, galera? Já fica aqui a dica. Pelo amor de Deus. Pega a sua apostila. Estuda ela. Faça exercícios. Leia, ok? Com certeza você vai perceber que lá tem algumas coisas a mais do que eu estou fazendo aqui. Não porque eu desconsidero, não. É porque eu estou destacando para você aquilo que é de
maior importância, as principais propriedades. Então, sempre vá à sua apostila. Então, primeira, eu tenho uma raiz com índice M e ali dentro outra raiz, índice N de A. Tá vendo? Uma raiz dentro da outra. A gente sabe que a gente pode pegar esses índices e multiplicar, ó, M vezes N num índice só de A, ok? Essa é a primeira propriedade. A gente pode multiplicar essas coisas. Ah, Rafael, vou até botar um exemplo aqui, ó, bem interessante. Então quer dizer que quando eu tenho assim uma raiz sexta de 2, eu posso ver essa raiz sexta como uma raiz cúbica, por exemplo, da raiz quadrada de 2. Essas duas coisas são iguais. Rafael, não entendi. Olha aqui. Quanto que é 3 vezes 2? Quando não tem nada aqui é o 2, lembra? Quanto que é 3 vezes 2? 6. Beleza? Vamos lá. Segunda propriedade. Não, vermelho. Segunda propriedade é o que a gente chama de potência, né? É assim, raiz de A, isso tudo elevado a M. Você vai lembrar que a gente pode pegar esse Mzinho aqui e jogar lá dentro. Então vai ficar raiz enésima de A elevado a M. Ok? Simples, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Terceira propriedade. Terceira propriedade. Quando eu tenho um produto raiz de índice M de A vezes B. Isso é a raiz de A vezes a raiz de B. E a mesma coisa aqui acontece na divisão, que fica raiz com índice N de A sobre B. Os dois dentro da raiz ali. Vai ficar raiz de A sobre a raiz de B. Ok, galera? Eu quero botar aqui uma quinta propriedade. Eu quero trazer um destaque para ela. Que é essa daqui, ó. Raiz. Opa. Raiz enésima de A elevado a M. Isso é igual raiz enésima, tá assim, de A elevado a M. E olha pra cá, pra você não errar, vou botar de outra cor. Eu posso multiplicar esse carinha por K e aqui também por K, que essas coisas não se alteram por causa da própria definição. E por que que esse negócio é importante? Por causa do que a gente chama de simplificação de radicais. E tá aqui um negócio que muita gente erra. Muita gente. Eu não quero você errando com isso. Eu vou colocar alguns exemplos aqui, ó. Primeiro, raiz sexta de 2 ao cubo. Aquela propriedade diz que eu posso simplificar. Nesse caso, dividir, né? Simplificar e dividir. Aqui, ó. Esse cara e esse não dá para dividir? Quanto dá para dividir por 3. Quanto que é 6 dividido por 3? 2. 3 dividido por 3?
1. Então, isso aqui é igual a raiz quadrada de 2 elevado a 1. Tranquilo? Tá vendo o que eu estou chamando de simplificação de radicais? Vou dar um outro exemplo. Aqui, ó. Raiz cúbica de 7 elevado a 22. Olha isso. 22 é divisível por 3? Não. Mas dá pra gente simplificar esse negócio. Ó, vou repetir a raiz cúbica. Abaixo do 22, qual o número que é divisível por 3? 21, concorda comigo? Então vou usar a propriedade de potência. 7 elevado a 21 vezes 7 elevado a 1. Para dar o 7 elevado a 22. Ok? 21 eu posso dividir por 3, ó. 21 por 3. Vai dar quanto? 7. E esse expoente aqui não dá para dividir. Então, esse cara sai da raiz, o 7 elevado a 7. Ó, vai ficar 7 elevado a 7. Raiz cúbica, perdão. Tá aqui. Raiz cúbica de 7 elevado a 1. Beleza? Ficou complicado? Se ficou complicado, vamos pensar aqui. Quem é a raiz quadrada de 9? Ah, é 3. Por quê? Porque isso é a raiz quadrada de 3 ao quadrado. E a gente pode simplificar, ó. 2 com 2, o 3 sai da raiz. Assim, raiz quadrada de 18. Ah, 18 não tem raiz exata, mas eu posso mexer naquele 18, não é? Não é 9 vezes 2? O 9 sai da raiz? Sai, como 3. Por quê? Porque é 3 ao quadrado. Eu estou cortando o expoente, simplificando. Então isso é 3 raiz de 2. Outro exemplo, raiz de 12. Tem raiz exata? Não, mas isso é uma raiz de 4 vezes 3. O 4 sai da raiz. Então, raiz de 4, 2. 2 raiz de 3. Beleza? É basicamente o que eu estou fazendo aqui em cima. O 7 sai da raiz. E como que eu tiro alguém da raiz? Eu divido. 21 dividido por 3. 7 elevado a 7. E lá dentro sobra um 7zinho dentro da raiz cúbica. Beleza, galera? Essas são as principais propriedades que a gente usa com os radicais. Um conceito que a gente usa muito com essas propriedades é a ideia de racionalização. Ou o que a gente chama de racionalizar. O que é racionalizar? É quando eu tenho uma raiz no denominador e eu quero eliminar essa raiz. Eu vou fazer isso aqui por meio de exemplos, né? Sempre em aula eu gosto de fazer isso por meio de exemplos, que fica mais simples. Então, primeiro caso, eu tenho assim, uma fração 1 sobre a raiz de 2. E o objetivo aqui é eliminar essa raiz no denominador. O que a gente faz? Multiplica pela raiz de 2 e pela raiz de 2, em cima e embaixo. E por que eu faço isso? Quando eu pego esse denominador e multiplico pela raiz de 2, a raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Tá vendo que o radical sumiu? Ali em cima, 1 vezes a raiz de 2, raiz de 2. Pronto, racionalizei. Beleza? Esse é o primeiro exemplo. Então, vamos lá. 1 sobre 2 raiz de 5. Esse 2 aqui na frente não importa. Multiplica pela raiz de 5. Pela raiz de 5. Isso vai dar raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Ok? Segunda maneira de racionalizar
é quando a gente tem coisas do tipo 1 sobre raiz cúbica de 2. Vamos pegar esse exemplo. Aí alguns alunos já falam assim, ah, beleza, eu vou ter que multiplicar pela raiz cúbica de 2. Não somente. Por quê? Porque o expoente tem que dar 3. Então, fala comigo. O expoente aqui não é 1. O expoente aqui tem que ser 2. Para quando eu somar isso com isso, dá 3. Beleza? Então, o fator racionalizante ali é a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Ali em cima vai ficar a raiz cúbica de 2 ao quadrado sobre raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado vai dar a raiz cúbica de 2 ao cubo. Que a gente já sabe simplificar, né? Aqui em cima eu vou repetir. Simplifiquei, vai dar 2. Ficou confuso? Vou fazer mais um exemplo. Ó, raiz quinta de 3 ao quadrado. Vou multiplicar pela raiz quinta de 3. Ali dentro já não tem um quadrado? Junto com esse outro cara tem que dar 5, que é o índice da raiz. Então vai ser o quê? Vai ser o próprio 3. Então esse é o fator racionalizante, raiz quinta de 3 ao cubo. Beleza? Ali em cima, vezes 1, vai dar a raiz quinta de 3 ao cubo sobre raiz quinta de 3 à quinta, que vai dar o próprio 3. Racionalizei. Beleza, galera? E, para finalizar, não acabou ainda. Calma, tá acabando. O último caso é quando eu tenho assim, ó, 1 sobre 2 mais a raiz de 3. Quando eu tenho uma raizinha quadrada ali, mas eu tenho uma soma, tá vendo? Aí a gente vai lembrar do produto notável da soma pela diferença. Como assim? Eu pego esse cara e multiplico por 2 menos raiz de 3. 2 menos raiz de 3, tá vendo? Eu multiplico pelo mesmo binômiozinho, só que com sinal trocado. Então ali em cima vai ficar 2 menos raiz de 3. E aqui embaixo não erra. Lembra comigo? Quem é A mais B que multiplica A menos B? É A ao quadrado menos B ao quadrado, produto notável. Então esse cara aqui vai dar 2 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Isso vai dar 2 menos raiz de 3, 4, 2 ao quadrado, 4, menos raiz de 3 ao quadrado, 3, 4 menos 3, 1. Então a gente fecha aqui, ó, 2 menos a raiz de 3. Ok, galera? Aproveitem esse estilo de aula aqui em vídeo, que vocês podem voltar. Às vezes eu falo um pouco mais rápido, para a gente economizar tempo no vídeo, mas você tem a possibilidade de pausar, refazer o exercício, voltar, se você não entendeu, ok? Use esse negócio aí ao seu favor. Tchau.